Senhor, meus irmãos, como eu tinha combinado aqui, vou tentar gravar um vídeo aqui com o resumo da escola bíblica. Tava aqui tentando organizar as coisas aqui, Gesel aqui aparecendo, fazendo a dança do ganso aqui, mas tudo bem. Saiu, tá bom. Meus irmãos, eu quero ser bem rápido, não ser muito cansativo. Agora eu queria que os irmãos, tá certo, quando tivesse um tempo, aí pela manhã, tá? Pega aí esse tempo que seria da escola bíblica, vocês pegam aí um tempinho e pega a revista de lado aí, vai estudar um pouco sobre ela. Vou fazer aqui um resumo sobre os pontos. Não tem como eu fazer aqui uma aula que a gente dá aí de 1h30. Vou tentar aqui resumir o máximo possível, tá certo? Em alguns pontos aqui importantes. Pronto. A lição que a gente seria dado amanhã, dia 22, o tema dela é Jesus, o homem perfeito, né? Esse tema que a gente iria abordar. O textuário diz assim: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Verdade prática. Verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenos. É um ponto que a gente vai abordar aqui, tá certo? No decorrer dessa lição. Eu peço desculpa, a questão da iluminação não é tão boa, mas o conteúdo vai dar certo, tá bom? Vamos lá, para a gente começar aqui interagindo com o professor. A revista do professor, ela vem aqui uma parte de interação, e no início ela deixa claro aqui uma coisa, e é bom que a gente compreenda isso, que a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, né, quanto à humanidade e divindade de Jesus, ela expressa claramente. O que ela expressa? Isso, a nossa declaração de fé. O que ela fala? A Bíblia ensina tanto a divindade como a humanidade de Cristo. E todo o Espírito, isso baseado aqui no texto de 1 João 4,3, que diz assim, ó: e todo o Espírito que confessa que Jesus não veio em carne não é de Deus. Primeiro de tudo, e o que a gente precisa deixar bem claro, é a questão da divindade, tá certo, do Cristo. Ele veio, irmãos, embora ele tenha nascido em carne, ele veio sem dúvida nenhuma e não perdeu a sua divindade. Isso é o primeiro ponto que a gente precisa aqui deixar bem claro. Por quê? Porque vai existir, a gente sabe muito bem que existe seitas, posso chamar assim de seitas, tá? Que acredita que fala Jesus como um profeta. E a gente sabe que Jesus não foi apenas um profeta, como foi Maomé, por exemplo. Jesus é o Filho de Deus que encarnou, mas mesmo assim ele não perde a divindade dele. Ele não deixa de ser Deus. Aí, ainda na interação aqui com o professor, diz assim, ó: a humanidade de Cristo está unida à sua divindade, pois ele possui duas naturezas e essa união mantém intactas as propriedades de cada natureza, o que está claramente expresso no seu nome Emmanuel. A gente sabe muito bem que quando ele é prometido, o seu nome seria, vamos dizer, Emmanuel, que significa Deus conosco. Então o próprio nome já do Cristo já fala sobre a pessoa que ele é. É a divindade encarnada, tá certo? Essa é o que a gente precisa deixar bem claro aqui nessa aula, e é o ponto principal da aula, tá certo? É isso. Mas continuando, a introdução diz o seguinte, ó, já lá na frente: as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas. Uma jamais eliminou a outra. E eu grifei aqui na revista essa frase: uma jamais eliminou a outra. Quando Jesus ele se encarna, como diz lá 1 João capítulo 1, versículo 1, o verbo se fez carne, ele não perde a sua divindade, ele continua sendo Deus. Embora ele agora nascesse como homem, vivesse como homem, e como a revista vai falar aqui mais lá na frente, tivesse todos os sentimentos, as dores, tá certo, que o homem ele pode passar,
Cristo também passou, tá certo? Então ele nasce como um homem, vive como um homem, mas mesmo assim ele não perde a sua divindade. Então no nascimento de Jesus, outra coisa que tem que ficar bem claro, no nascimento de Jesus ele não perde a sua divindade. Primeiro ponto da lição, vai falar sobre Jesus, verdadeiro Deus. Já na introduçãozinha aqui do ponto, ele diz assim, ó: professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem, nem meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Aqui eu já quero tocar aqui em um assuntozinho, há uma certa polêmica, tá certo? Em relação a isso, é que muitas vezes as pessoas acham errado e dizem assim, Jesus é 100% Deus e 100% homem. Acha que essa nomenclatura não é a mais correta. Mas, irmãos, quando a gente fala assim 100%, a gente está falando de quê? A gente está falando de totalidade, né? Então, se alguém diz assim, Jesus foi 100% homem, 100% Deus, ao mesmo tempo a gente está afirmando que Jesus ele foi plenamente homem e plenamente Deus, tá certo? Então, se uma pessoa diz, Jesus foi 100% homem, 100% Deus, não chega a ser errado. Há pessoas que realmente não aceitam isso e diz que essa nomenclatura por números não dá para expressar Jesus, mas tá certo? Quando a gente fala de 100%, a gente está falando de plenitude. A revista aqui ela vai trazer isso, né? Perfeitamente divino, perfeitamente homem, ou plenamente divino, plenamente homem. Mas se algum dia você ouvir alguém falar 100% Deus, 100% homem, não chega a ser um erro, tá certo? Eu estou citando isso porque muitas vezes tem muitas pessoas que não aceitam isso, porque não aceitam falar Jesus em relação a algo numérico, como porque assim, o número ele expressa simplesmente um valor e Jesus é mais do que isso. Mas a gente sabe muito bem que quando a gente fala de 100%, a gente está falando de plenitude, tá certo? Esse é o primeiro ponto. Primeiro item aqui do primeiro ponto, ele vai falar sobre a sua eternidade com o Pai. Um ponto importante, eu grifei aqui o seguinte: o Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. E aqui, irmãos, eu quero ler um texto com os irmãos, tá certo? Em Isaías, vou abrir aqui agora, Isaías capítulo de número 9, certo? Isaías capítulo de número 9 e versículo de número 6. Esse texto aqui eu já até citei na escola bíblica, mas eu quero citar aqui de novo, só para a gente fechar aqui esse assunto. Isaías capítulo de número 9 e versículo de número 6, diz assim, ó: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, né? O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Esses são atributos que a gente encontra lá. E que atributos, né? No livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Então a gente tem aqui a noção que Cristo, irmãos, é antes de qualquer coisa, certo? A sua eternidade com o Pai, ela é comprovada pela Bíblia, porque o próprio no livro de Isaías aqui, Deus falando a Isaías, vai dizer que ele é o Pai da eternidade. Pai significa o quê? Progenitor, criador, gerador, né? Então, ele cria a eternidade, então ele está acima da eternidade. A questão de tempo não está relacionado com Cristo. Ele não tem um começo, não tem um fim, tá certo? Ele é Deus, ele é o próprio Deus. E é esse ponto aqui em relação à sua eternidade. Então, como Deus, ele é eterno. Seus atributos, é o segundo item aqui do primeiro ponto. Aí vai falar de alguns atributos aqui que a gente conhece muito bem. Por exemplo, quando a gente pega aqui a revista, ele vai falar assim: Jesus Cristo é a fonte da vida, logo ele tem a vida em si, sendo Deus de Deus, é imutável, ele é onipresente, onisciente e sabe todas as coisas. Então, ele é onisciente, ele sabe de tudo. A Bíblia vai tratar Jesus
com essas características que são características exclusivamente de Deus. Não é aplicado a qualquer pessoa, é exclusivamente de Deus essas características, tá? Só para me fechar esse ponto, lá no final diz assim: sua onipotência não pode ser ignorada, porque todo o poder nos céus e na terra acha-se em suas mãos. Mateus capítulo 28, versículo 18, Apocalipse 1 e 8, vai falar sobre isso. Só para me basear aqui o que eu estou dizendo, eu quero ler só o texto de Apocalipse, capítulo de número 1 e versículo 8, que é um texto bem conhecido, que ele vai embasar sobre essa questão aqui dos atributos de Jesus, tá certo? Apocalipse 1, 8 diz assim, ó, deixa eu entrar aqui no texto, Apocalipse 1, 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então você vê que Jesus aqui falando, diz que ele é o princípio, é o fim, é o Alfa, é o Ômega, tá certo? É o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso, irmão, é Deus. Então ele se coloca aqui como o próprio Deus. A sua divindade é mais do que comprovado na Bíblia. Não dá para dizer que Jesus foi simplesmente um profeta, tá certo? Não temos base bíblica para isso, tá? Pelo contrário, temos a base bíblica falando que ele é realmente Deus. O outro ponto aqui, o terceiro item do primeiro ponto, ele vai falar: esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. E aqui eu friso novamente o que eu tinha falado no início. Diz assim, ó, uma parte da revista: quando de sua encarnação, no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou de sua divindade, mas sim de sua glória. A gente precisa entender, irmãos, que Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 11, como diz aqui a revista, e a gente conhece muito bem esse texto, diz que Jesus se esvaziou. Mas do que Jesus se esvaziou? Ele não está dizendo que ele se esvaziou, irmão, da sua divindade. Ele se esvaziou da sua glória, porque ele se fez como homem. Ele abre mão da sua glória. Perceba-se que ele não deixa de ser Deus, mas ele abre mão da sua glória do céu para agora, nesse momento aqui, tá? Ele se colocar como um homem, para que através do seu sacrifício na cruz do Calvário nós pudéssemos ter vida, né? Porque nós estávamos fadados à morte. O salário do pecado é o quê? A morte. Nós estávamos fadados a isso, tá? Então, a gente precisa entender que quando Jesus aqui se esvazia, quando a Bíblia diz, ele não se esvazia da sua divindade, ele se esvazia da sua glória, tá certo? Esse é o ponto. Diz mais aqui o texto, diz assim, ó, em seu ministério terreno, fazia uso de seus atributos divinos sempre que necessário. Você pode ver, irmãos, Jesus ele não faz uso dos seus atributos divinos simplesmente para trazer, em nenhum momento ele faz uso da sua divindade para resolver alguma coisa em si, para si. Por exemplo, quando ele é tentado ali no deserto, em nenhum momento ele usa a sua divindade para que ele tivesse ali alguma ajuda. Pelo contrário, ele usa a palavra. Mas todas as vezes que era necessário ele ajudar alguém e fazer um milagre na vida de alguém, você nota que ele fazia, usava a sua divindade para fazer aquilo. E aí tem muitos casos, vários casos de cura, onde Deus realizou o ato dele andar sobre as águas, tá certo? São, sem dúvida nenhuma, grandes exemplos que Jesus ele usa a sua divindade, tá certo? Então, continuando aqui, ele ainda no terceiro item do primeiro ponto, ele diz assim, ó, seus discípulos sabiam que ele era e é Deus. Os discípulos que andavam com ele, irmão, não tinham nenhuma dúvida da divindade de Jesus, certo? Nenhuma dúvida. E para provar isso, eu vou usar aqui só um texto, poderia usar vários outros, mas eu vou usar aqui um texto só, que é Mateus 14, 33. Mateus 14, 33, que diz assim, ó, na versão que eu tenho diz assim, e os que estavam no barco
adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. E isso aqui vai ser um momento que ele acalma lá a tempestade. Os discípulos estão lá apavorados com a grande tempestade que tá surgindo ali, né? E ele faz ali o mar se acalmar, vem uma grande bonança. Os discípulos olham para ele e dizem assim: verdadeiramente, tá certo? O Senhor é o Filho de Deus, mostrando a sua divindade. Os discípulos que andavam com ele não tinham nenhuma dúvida da sua divindade. E a gente também não pode ter, tá certo, nenhuma dúvida em relação a isso. Então, fecha aqui o primeiro ponto, tá certo? Vamos agora para o segundo ponto aqui, procurar ser breve, mais explicativo. Segundo ponto de Jesus, verdadeiro homem, tá? No primeiro item aqui do primeiro ponto, ele fala: Jesus estava no seio do Pai. Diz assim, ó, o texto: antes de sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai, mas não devemos supor que ele estivesse inativo. Pelo contrário, sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo. Ele é o Verbo de Deus, todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Sem Jesus, nada do que existe existiria. Olha, irmão, preste atenção nisso. Quando a gente vai lá para o Gênesis, tá certo? Lá para o início, a gente vai ver a Trindade agindo. Quando Deus vai criar as coisas, ele diz assim: façamos, vai criar o homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Esse façamos ali o relato da Trindade, já lá no início. Jesus, irmãos, já estava ali naquele momento, né? Deus, ele dá a palavra e as coisas eram cumpridas. Aí lá em Evangelho de João, capítulo 1, vai dizer que o Verbo se fez carne, ou seja, a palavra de Deus se fez carne, o Filho encarnou, tá certo? Então, desde o início ele estava, irmão, na presença de Deus. E uma coisa que eu grifei aqui é o seguinte: o texto diz assim, mas não devemos supor que ele estivesse inativo. Ele não estava inativo. Pelo contrário, ele estava ali, irmãos, agindo, até mesmo na nossa criação, na criação do homem, tá certo? Segundo item, profetizado no Antigo Testamento. Irmão, isso aqui é extraordinário, porque diz assim o texto aqui, ó: a vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, ele é a semente da mulher, e em Malaquias o sol da justiça, tá certo? Gênesis, irmãos, capítulo 3, versículo 15, diz, e a gente conhece bem esse texto, né, que da semente da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente. A gente chama, irmão, Gênesis capítulo 3 e versículo 15, de o proto-evangelho, que era a primeira, vamos dizer assim, o primeiro momento que o evangelho estava sendo anunciado, ou seja, o Messias estava sendo prometido. Na teologia a gente chama de proto-evangelho, Gênesis 3,15, tá certo? Então, do Gênesis a Malaquias, ou seja, todo o Antigo Testamento, a gente vai ver que se falava do Cristo, tá certo? Se falava do Cristo. Então a gente precisa entender que todo o Antigo Testamento apontava para Jesus, tá? Então, ele foi profetizado ali no Antigo Testamento. E outra coisa, ele foi Jesus, como diz aqui o texto, aliás, assim, ó: Jesus é o tema das duas principais alianças da história sagrada, a de Abraão e a de Davi. Quando a gente vai analisar, irmãos, aqui, ó, Mateus, capítulo de número 1 e versículo 1, certo? Olha o que é que o texto diz aqui, ó, Mateus 1:1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Você vê aqui que Jesus está relacionado, irmãos, às promessas feitas a Abraão, de um grande povo, e a Davi, que nunca ia faltar descendente no seu trono. Então, aqui na genealogia já faz alusão a esses dois homens da aliança, tá certo? Então você vê aí claramente que Deus, ele cumpre o Antigo Testamento em Cristo. Terceiro item, ele vai falar aqui encarnado no Novo Testamento. Vamos ler aqui rapidinho. Olha o que é que o item 3 do ponto 2 diz. O Filho de Deus tornou-se de fato carne. Sua humanidade volto a repetir, não era ilusória, é real.
Embora concebido sobrenaturalmente, isso aqui é interessante, embora ele tenha sido concebido sobrenaturalmente pela ação do Espírito Santo em Maria, tá certo? O seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Maria precisou passar pelas dores de parto para gerar ali Jesus. Então, o seu próprio nascimento mostra a sua humanidade. Ele sentiu nossas dores, incômodos, teve fome e sede. No jardim da agonia experimentou profunda tristeza. A gente vê isso lá no jardim de Getsêmanis, Mateus capítulo 26 e versículo 38, tá certo? Outra coisa, a nossa semelhança, a humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, alma e espírito. Só você analisar a Bíblia, Mateus 27, 56, Marcos 14, 34, Mateus 27, 50, tem aí as referências na revista, certo? Mostra a humanidade de Jesus, irmão. Jesus, ele sentindo as suas dores, sentindo ali realmente aquilo que ele estava padecendo, tá certo? Quarto item do primeiro ponto vai falar: Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Jesus, irmãos, foi profetizado e nasceu no tempo determinado. Olha o que a revista diz aqui, ó. Em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos e culturas, a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu Filho e para cooperar na divulgação universal do Evangelho. Israel, através das sinagogas espalhadas por todas as nações, tá certo? Grécia, por intermédio do seu idioma, o grego, e quando a gente vai estudar um pouco de teologia, o grego koineu, o grego comum, tá certo? Da época, foi ali um divisor de água para que o evangelho ele fosse pregado, tá certo? Para outros povos, além do povo de Israel. A Grécia, por intermédio do seu idioma e filosofia, e finalmente Roma, por meio de suas leis, governo e estradas de excelente qualidade. Lembre-se que quando nasceu, Jesus estava sujeito à lei de Israel e estava sujeito à lei de Roma, tá certo? Jerusalém era uma província de Israel naquele tempo. Então, as estradas, preste atenção nisso que isso é interessante, as estradas que a Roma tinha construído ali no seu território foi um divisor de águas para que o evangelho ele fosse disseminado, pregado. O grego daquele tempo serviu para que o evangelho alcançasse outros povos, além daqueles que falavam o hebraico, ou então o próprio o hebraico e o aramaico, né? Quase me falha aqui a memória. O hebraico e o aramaico. Então o grego ele veio, os gregos com a sua língua, com o grego koineu, o grego comum, que era falado entre muitos povos, foi também um divisor de água para que o evangelho fosse pregado, tá certo? Então Deus ali traz Jesus em um tempo favorável para que o evangelho pudesse ser disseminado. Você vê que até o nascimento de Jesus, a época, foi na plenitude dos tempos, como diz a palavra de Deus. Deus trouxe ali Jesus na plenitude dos tempos para que o evangelho ali ele fosse pregado, tá certo? O quinto item aqui do segundo ponto, ele vai falar aí, em Israel, Jesus é apresentado ao mundo, tá certo? O texto aqui, eu vou passar bem rápido por ele, diz assim: tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens, iniciou seu ministério aos 30 anos de idade. E conforme a gente vai ver aqui no próximo ponto, tá certo? O Senhor Jesus foi em todas as coisas o mais perfeito dos homens, tá? Então você vê ali que ele é apresentado, ele é em Israel, Jesus é apresentado ao mundo, né? A gente vai ver que ele aqui, como diz aqui o texto, tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens, iniciou seu ministério aos 30 anos de idade. Então Jesus ele cumpre aquela lei. A gente sabe muito bem que a questão dos profetas, para ele começar seu ministério, era por volta dos 30 anos de idade. Jesus ele também, como um homem e debaixo da lei que estava, ele cumpre também essa questão, tá bom? Terceiro item aqui para a gente caminhar para o final, irmãos, tá? Jesus, o homem perfeito. E agora, terceiro ponto.
ele vai falar aqui, o primeiro item do terceiro ponto, ele vai assim, a humanidade de Jesus. Eu grifei aqui algumas coisas que eu quero ler com os irmãos. Primeiro, diz assim, ó, em momento algum, ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas. Não transformou pedras em pães, nem fez brotar água da rocha para aliviar a sua fome e a sua sede. Todo milagre que ele realizou foi em favor dos que o procuravam. Jesus, irmãos, cumpre a sua humanidade de maneira perfeita. Em nenhum momento ele usa a sua divindade em prol dele mesmo, como eu falei no início. Os momentos que Jesus vai mostrar a sua divindade vai ser ali nos momentos, tá certo? Em prol de outras pessoas, quando outras pessoas o procuravam. Então ele demonstrava ali a sua humanidade, certo? Era somente nesses momentos, tá? Diz mais assim o texto, ó. O Senhor Jesus era um homem de dores e experimentado nos sofrimentos humanos, nosso perfeito sumo sacerdote. Jesus, irmãos, foi um homem experimentado nas suas dores, nas suas tribulações, assim como qualquer homem que está sujeito às aflições, às tribulações. Jesus também foi extremamente moldado nisso e experimentado nisso, irmãos. É por isso que o texto ele vai falar, se não me falha a memória agora, João 16, capítulo 16, ele vai dizer, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, ele dá uma clara demonstração que no mundo também ele tinha passado por aqueles períodos de tribulação, mas ele cumpriu o propósito que Deus tinha estabelecido para ele, certo? Ele cumpre o propósito, tá bom? Então vamos lá, então a gente vê aqui que Jesus, o homem perfeito, a humanidade de Jesus, ele foi realmente um homem perfeito e não usou a sua divindade para isso, certo? Ele foi perfeito nas suas ações, mas realmente como homem, suportando, passando por dores, passando por tribulações. Segundo, Jesus, o último Adão, tá? Diz assim o texto, ó. O primeiro Adão fracassou no Éden. O último Adão triunfou no Éden. O último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Preste atenção. O primeiro Adão fracassou no Éden. Agora o último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Essa linguagemzinha, só para a gente deixar aqui bem claro, tá certo? A Bíblia fala de Adão e tem determinado momento na Bíblia que a Bíblia vai falar de Jesus como o segundo Adão, tá certo? Assim como por um homem entrou um pecado no mundo, por outro veio a salvação. Ou seja, por Adão entrou o pecado, por Jesus veio a salvação. Tá certo? É isso que a Bíblia ela faz referência quando fala de Jesus como o segundo Adão. Diz assim, ó. Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. Na plenitude de sua humanidade, venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. Preste atenção que Jesus foi tentado, mas ele venceu todas as suas tentações para nos dar vida, certo? Isso aqui é importante ser frisado. Jesus venceu, nós também, como seres humanos, embora pecadores, sujeitos ao pecado, nós podemos também vencer, certo? Quando Jesus veio em carne, ele foi tentado, mas não sucumbiu. Por exemplo, no deserto, pelo diabo, onde ele ofereceu ali tudo para ele, mas ele não quis, tá certo? Terceiro item, diz assim, a perfeição espiritual e moral. Olha o que eu grifei aqui, que o texto fala. Eis o que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, tanto inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus, tá certo? Tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo, tá certo? Jesus foi exemplo. Jesus, ele deixou aqui um legado.
e que a gente também precisa seguir. Sabemos, irmãos, da dificuldade muito grande que nós podemos ter, tá certo, para seguir o exemplo de Jesus, mas ele é o nosso exemplo, ele precisa ser seguido, tá certo? Então, assim como não se achava dolo ou engano nos seus lábios, nós precisamos também buscar essa, não vou dizer aqui, irmãos, essa perfeição. Aliás, eu posso falar sobre essa questão de perfeição, buscar. Eu não estou dizendo para você que a gente vai conseguir ser perfeitos, porque nós temos as nossas falhas. Mas a gente deve todo dia buscar essa perfeição. Ou seja, buscar crescimento, estar mais parecido com Jesus, tá certo? Porque Jesus realmente foi um homem e como homem nos deixou um grande exemplo. Conclusão, para a gente encerrar o nosso vídeo, tá certo? Diz assim, ó, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador de nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas, e por ele ansiamos. Quando do arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com o nosso amado Senhor Jesus Cristo, verdadeiro homem e